Continuando onde parou. Signo: Libra. Tipo sanguíneo: U. Características físicas: sua aparência remete a um jovem adulto de olhos azuis obviamente, e uma estatura e porte como qualquer pessoa normal, mas não é qualquer um por ser mais forte do que um, e outros feitos nas quais não falei no outro vídeo. Aguentar quase 6 anos nas sombras sem ser descoberto por ninguém, matando bandidos, traficantes, corruptos e alguns famosos, e de ninguém suspeitar dele após os assassinatos ou nos planos até agora. E também de ter ficado de hospedeiro temporariamente em outro universo pelo simbionte Venom, que deixou ele lá como planejado, e do outro, o simbionte Silêncio, que o trouxe de volta ao seu universo, colocando o simbionte num lugar que possa viver sem hospedeiro, e fez para ele planejar algo fora para eliminar uma ponta solta no passado que ele deixou inacabado, mas usando o simbionte para possuir o tal da ponta solta e matar os dois indiretamente. Outras curiosidades nas quais não falei no outro vídeo: o motivo de ele ter uma cicatriz no olho direito e não se regenerar, é do fato de ele se ferido contra os antigachas antes de ter seu corpo entrado pelo Méphiles e também antes do Heitor acabar morrendo. E outra curiosidade: ele não gosta de ser bronzeado no sol, como explicado nos outros vídeos. É pelo fato de ele enxergar isso como típico de estereótipo brasileiro só vestido de Brasil que só joga futebol nas praias na visão dos gringos. Por ele achar isso já deu no saco, pois nem todos são da mesma pele. E outra curiosidade: ele já teve barba e bigode antes, mas acabou raspando para não ficar irreconhecível e permanecer o mesmo, mas mantendo seu cabelo crescer e nunca mais cortou desde então, apesar dele sempre lavar o cabelo nos banhos. E mais outra: desde que o Méphiles entrou no seu corpo, o seu corpo físico recebeu muitas mudanças na época que tinha 16 anos. Por exemplo, a puberdade chega no ápice de um corpo de 20 e poucos anos, apesar de ser um adolescente na época. E pouco no meio nesse tempo, para controlar seus poderes naquela época também, teve que treinar absurdamente para se manter em forma. Por exemplo, é um dos motivos de ele ter músculos e de ter grande experiência em lutar e do próprio estilo de luta. E mais uma curiosidade, e que dessa vez é um tanto duvidoso, mas já tinha mostrado no ano passado nos últimos 4 ou 5 meses que restavam naquele ano, é do fato de ele gostar de leite materno em algumas ocasiões, principalmente da Eloá, por ser muito doce e saudável para ele, mesmo que seja estranho, e nunca foi por fetiche. É um dos motivos de ele não só amar ela, mas que também ele se sente confortável ficar perto dela enquanto os dois ficam sozinhos de vez em quando. E de além de se respeitarem um ao outro, e raramente eles discutem. E mais uma curiosidade: em setembro de 2022 até janeiro de 2023, ele esteve observando em um caso grotesco envolvendo um rapaz que testemunhou em culto canibal num grupo de Discord, e que este mesmo rapaz teve um amigo desaparecido envolvido nisso. E onde esse meio tempo, o Méphiles ficou sabendo, é que o culto pregava aos novos membros do grupo ao saudar o grande rei, no meio de um processo de libertação, e no final poderão se livrar do sofrimento e se salvar e também se encontrarem ao mundo afora, só que na verdade eram usados como iscas e serem usados como sacrifício no ritual e usando o canibalismo no processo. Mesmo que o Méphiles pudesse matar todos aqueles que era do culto, por acharem um puro fanatismo para se louvar algo que nem eles compreendem, mas sabia que isso acarretava o fim deles sem precisar impedir, pois estudou o que aconteceria mais tarde. E foi que aconteceu. Todos eles falharam mais tarde após todos serem presos na cadeia, e o motivo das mortes dele eram sobrenaturais. Até o próprio Méphiles afirmou que aquilo não era normal para qualquer um. Uma força mística e quase incompreensível tinha rompido nos seus e mutilaram todos aqueles que falham no ritual do sacrifício. E Méphiles já havia compreendido que eles sofreram até a morte. E isso repetiu quando os remanescentes surgiram alguns meses após o ocorrido, e também falharam e teve o mesmo destino terrível. E nessa última vez, Méphiles viu eles nas sombras sendo mutilados de dentro para fora, indicando que ele não precisava interromper nessa história toda, pois os destinos deles já estavam selados, enquanto ele olhava a carnificina que rola. Só ficou olhando de indiferença e nenhum pingo de pena, e óbvio que as autoridades ficaram sabendo, mesmo que as mortes deles tenha sido inexplicável para eles, mas para Méphiles, a história já acabou com a morte de todos. E é claro que o rapaz sobreviveu, pois foi caçado pelo seu próprio amigo que iria sacrificá-lo do culto como meio de amigo de sangue, antes do último caso acontecer. Então, o Méphiles deixou para trás essa história. Voltou fazendo como sempre de antes. E lembrando mais uma vez, o Méphiles é esperto em esconder a sua presença,
E por isso, ninguém viu ele por perto, nem o mesmo rapaz e nem mesmo os membros do culto e dos remanescentes. E correção, num erro cometido na prequela, a avó dele foi enterrada no dia 7 de abril de 2019, e não em maio. E foi isso, foi o que tinha deixado para trás na